conectado digitalmente, onde a tecnologia permeia todas as áreas de nossas vidas, tornou-se fundamental abordar o impacto das dependências digitais em nossa saúde mental. Estamos constantemente conectados, seja através das redes sociais, jogos online, streams de vídeos ou outras formas de entretenimento digital. Mas até que ponto essa conexão pode se tornar prejudicial? Hoje vamos explorar os sinais de alerta, os efeitos negativos e as estratégias eficazes para lidar com esse desafio crescente. Comigo aqui, o doutor em Neuropsiquiatria e Terapia Cognitivo-Comportamental, com doutorado e mestrado pela UFPE. Ele é palestrante, escritor e professor, além de ser um psicoterapeuta cognitivo-comportamental certificado. Sua abordagem, baseada em evidências, visa ajudar os pacientes a alcançarem resultados significativos. Eu estou falando do Dr. Igor Lemos, um profissional comprometido em ajudar as pessoas a alcançarem uma vida plena e saudável. Eita, que o bicho tá cheio de... Que currículo. Né? Que bom que você tá aqui. Muito Prazer. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Vamos conversar, né? Porque eu quero já começar perguntando quais são os principais sinais de dependência digital que você observa nos seus pacientes. Legal, boa pergunta. Então, existem 3 níveis, na verdade, de uso de telas para a gente categorizar como sendo problemático ou não. Tem um grande grupo que tem uso saudável, ou seja, não tem sintomas vinculados à dependência. Esse grupo eu diria que é mais ou menos 70% das pessoas. Há um outro grupo, que é o segundo, que tem uso problemático. O que é que diferencia esse grupo dos dependentes, que é o grupo menor, mas importantíssimo? A quantidade de sintomas. Então, eu colocaria mais ou menos uns 20 a 25% de pessoas que têm traços de dependência, mas não diagnóstico, e daí um grupo de 5% com dependência. E quais seriam esses sintomas? São vários, na verdade. O primeiro deles é quando você tem pensamentos recorrentes em caráter obsessivo sobre uso de telas. Vou dar um exemplo. Quando é que eu vou ficar online novamente? Caramba, essa aula aqui tá um saco. Eu queria que acabasse logo para poder me conectar de novo. Eita, deve estar rolando alguma coisa na internet que eu não estou acompanhando e isso vai gerando alterações emocionais. Tristeza, irritabilidade, ansiedade, outros sintomas. Você nota prejuízo acadêmico, as notas começam lá para baixo, pessoas próximas a ti começam a falar: menino, sai do celular, pelo amor de Deus, tu não para de ficar no computador o dia inteiro. Pais reclamando, você mente sobre o uso. E aí, como é que foi o dia hoje? Estudou? Ah, estudei a tarde todinha, mas passou o tempo todo em telas. Tolerância. Eu preciso aumentar o meu uso de telas para obter o prazer que antes, com bem menos, eu tinha. Então, se eu usava 1 hora, agora eu uso 2, 3, 4, 5, 10 e você vai gerando um mecanismo de cada vez mais se habituar ao estímulo e ter que aumentá-lo. Existem vários e vários tipos de sintomas, mas esses seriam os principais. Já fiquei com medo. Opa! Por quê? Não, porque a gente já começa a se identificar com vários desses, assim, poxa, eu acho que sim, meu filho, eu acho que talvez faria isso, ou de repente, ai, vamos lá, isso vamos porque conversar. tem alguns, importante mencionar, que nem estão nesses grupos de transtornos, né, da psiquiatria, que é usar celular enquanto dirige, usar o celular antes de dormir, né, que assim, existem vários estudos falando tá sobre... se identificando, viu? Já era, o pessoal vai dizer assim, meu Deus do céu. Mas é sério, usar o celular antes de dormir, ou telas em geral, é péssimo, porque a gente produz um hormônio chamado melatonina. Quando você coloca a luminosidade diretamente, né, no teu rosto, você está dizendo para o seu corpo, opa, tem luz, então não é hora de dia, né? Então você começa a diminuir a liberação desse hormônio, no dia seguinte a pessoa fala, nossa, eu dormi, mas assim, estou me sentindo super cansado ou cansada, e por que não estou com energia? Esse é um dos motivos. E outra, levar a célula para o banheiro, a relação disso com as bactérias, as coliformes fecais ficam lá sobrevoando, a gente pega o celular, coloca em cima da mesa, coloca em outro canto e depois não sabe porque está doente. Isso nem está na lista, então assim, é extenso, né, o que a gente tem. Vamos terminar a conversa aqui. Brincando. Vamos lá, quais são os fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da dependência digital? Tá, eu colocaria 2 principalmente. Então vamos lá, para crianças e adolescentes, seria o caso de ter uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Uma família com problemas, com brigas, com uso de álcool em casa, com uma série de transtornos que não há um acolhimento, né? Não existe uma rede chamada de neuroprotetora, e aí torna aquela criança ou adolescente mais suscetível a buscar alguma coisa, que é um recurso tecnológico, para poder suprimir os sintomas. Então assim, eu vou usar agora o computador o dia inteiro, muitas vezes nem é consciente esse processo, mas ele vai acontecendo porque tem muito estresse, tem muitos problemas e aí vai. A segunda questão é quando você tem outras patologias de base. Então tem depressão, tem bipolaridade, você tem ansiedade social, TDAH, são transtornos que tornam a pessoa mais vulnerável a isso. Mas você fala assim, tá, mas e se minha família não for disfuncional, nem não tiver nenhum transtorno? Aí vem aprendizagem por observação, tá? Então assim, mas o meu pai passa o dia todo no celular.
Ué, por que eu tenho que passar pouco tempo no celular então? Então você aprende observando que você também pode fazer um uso recorrente. E o resto, né, que eu falei um pouquinho, mas são pessoas que estão estressadas, você chega do trabalho e quer relaxar. Existe até um termo chamado chupeta digital, né? Então assim, você está no restaurante, você é tão comentado, né? O pessoal conversa tanto. Estou no restaurante lá com o pessoal. E aí, pô, a criança começa a ficar reclamando, né? Tipo, ali chorando, não sei o que. Você fala, toma aqui. E aí, pô, neutralizou. Acabou o estresse e aquilo ali vai sendo feito mais e mais vezes, condiciona o hábito e quando vê, na hora de tirar, aí a gente fala que é uma geração que não tolera frustração. É, assustador. Uhum. E quais são as principais diferenças entre a dependência digital e outras formas de dependência, como vícios em substâncias? Tá, vamos lá. A base de todos os estudos que foram feitos em relação à dependência digitais, tá, sempre foi pautado lá no começo em relação a dois problemas, que é apostas, que era chamado de jogo patológico anteriormente, e uso de substâncias. Por quê? Os critérios eles são semelhantes porque os sintomas também são semelhantes, naquilo que envolve tolerância, fissura, que é a vontade de utilizar telas, ou cocaína, maconha, outras drogas. Você ter alterações emocionais, mentir para terceiros, são muito parecidos. Então os critérios têm que partir de algum canto e partiram daí. Se você fizer um comparativo, né, cerebral entre um grupo que usa telas, né, de maneira excessiva, com dependência, e aqueles que fazem uso de drogadições, tem várias semelhanças, o que é assustador. Inclusive, tem um artigo que eu publiquei há um bom tempo no Jornal Brasileiro de Psiquiatria da UFRJ, que é falando sobre neuroimagem em dependência de jogos eletrônicos e comparando com outros estudos sobre uso de substâncias. E os resultados dizem, é muito semelhante. Aí a diferença principal é, enquanto substância da terapêutica é reduzir o máximo que for possível, e se não for possível reduzir tudo, fazer uma redução de danos, né, trocar uma droga mais pesada por uma menos intensa, em relação aos de telas, o objetivo é outro, é sempre uso moderado. Então você nunca, e tem que enfatizar essa palavra, nunca o objetivo é retirar telas do paciente, seja de jogo eletrônico, de internet, rede social, seja lá o que for, não dá. Diferentemente, que também é online, de apostas. Apostas esportivas, quando há uma dependência terapêutica, é exclusão do hábito. Então você não entra mais em contato com aquilo. Agora, pornografia, né, depende da faixa etária, jogos eletrônicos, como eu falei, você tem que ter o contato com aquilo que torna teoricamente difícil, porque está ali o tempo todo o teu objeto de dependência, mas é muito possível, tá? Com a conexão saudável quando a gente trabalha na terapia com o paciente isso. Quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes no tratamento de dependência digital? Então, é suspeito eu responder isso porque assim, a minha terapêutica é psicoterapia cognitivo-comportamental, mas não é uma escolha solta. Existem estudos, tá? Então a gente trabalha com um modelo de terapia baseado em evidências e neste modelo a TCC é considerada, né, na grande maioria dos estudos, como a terapia mais eficaz. Então como é que a gente sabe que ela é mais ou menos eficaz? Estudos de controle, né, produção de artigos científicos, teste de amostragem, então a gente vê que o resultado, especialmente de terapia em TCC junto ao medicamento por alguns casos, é o que traz o melhor resultado. Então assim, a testagem ela revela, né, a eficácia, então é científico, né, então o resultado é por esse motivo. E as famílias, os amigos, eles são fundamentais também para dar apoio para... Então, sem rede de neuroproteção, para qualquer caso clínico em consultório, é muito improvável que a pessoa consiga se desenvolver bem, porque o ambiente que faz parte, ele pode ser um estressor recorrente. Então, o cérebro ele funciona muito por estímulos estressores. Então, se você tem um ambiente harmônico, que é difícil manter-se constantemente, é mais fácil você conseguir produzir, desenvolver e não gerar alterações neuroendócrinas, né, metabólicas, né, na parte de neurotransmissores. Quando o ambiente ele é com frequência, né, hostil, dificultoso, você tem estresses que vão desregulando novamente. Então você melhora e aí você vai suprimir. Melhora e vai suprimir, então você fica numa espiral que é difícil interromper. Então sempre o tratamento com adolescente e criança, sempre, é um tratamento familiar. E como que a terapia cognitivo-comportamental pode ser aplicada no tratamento de dependências digitais? Então, a terapia cognitivo-comportamental tem 3 pilares principais, tá bom? TCC. A gente trabalha na forma do paciente mudar o pensamento dele, tá? A primeira base, só que a gente nunca impõe ao paciente como ele deve pensar. A gente utiliza técnicas para isso, então restauração cognitiva, como que a gente pode avaliar por meio de evidências, outras formas mais plausíveis de interpretar a realidade sobre os de telas, sobre a família, sobre o self, que é o eu, né? Sobre o eu mesmo, e aí vai. A gente tem a parte emocional, que é a parte de regulação emocional, então tudo que envolve sentimentos, estados de humor, e por fim a parte comportamental, né, que é a questão de atitudes, de funcionamento do dia a dia, que é
monitoramento, você mudar a tua postura em relação ao uso de telas, regulação dos horários, você utilizar atividades offline, né, sair da tela para ficar jogando futebol, fazer outra atividade. Então, são 3 coisas. Óbvio que é muito mais complexo do que isso, mas aqui somente é uma base. E a terapia é estruturada, sessão após sessão, com as técnicas, né, a gente vai dar evolutiva, reavalia. E aí tem um ponto, né, que essa é a base, mas é muito raro um paciente chegar no consultório só com esse tipo de problema. Então, assim, quem está assistindo o vídeo e fica pensando, mas eu não tenho somente esse problema, é o mais comum. A gente tem pessoas que têm problemas com atenção, rebaixamento de autoestima, problemas relacionados à timidez. Então, tudo isso pode ser um perfil que vai dar uma cara de, opa, será que tem algum diagnóstico de TDAH, de depressão, de ansiedade social, de toque, né, pelas checagens compulsivas. Então, raramente um problema vem sozinho, muito raramente. Quando você começou a falar que, né, o ambiente e tudo poderia ser, é meio que como uma fuga, ou para camuflar, ou para, né, não sei se eu estou errada no pensamento, mas parecia que as pessoas terminam se metendo ali cada vez mais, meio para sair daquela realidade que de repente não é tão favorável. Exatamente. Bom, quais são as estratégias que você recomenda para ajudar os pacientes a criar um equilíbrio saudável entre o uso das tecnologias digitais e a vida offline? Respondendo claramente a tua pergunta, existem também outras estratégias, como monitoramento. Então, os pais precisam estar presentes, especialmente para as crianças e adolescentes. Então, sem os pais estarem observando, alguns, né, que são crianças, tem que ter o uso do Family Link, que você consegue bloquear o tempo de tela e saber o que o filho está utilizando. E assim, infelizmente, é extremamente comum, né, adolescentes estarem dentro de fóruns e aplicativos de paquera, que é proibido para menores de 18 anos, e acabar encontrando algum problema que leve ao cybercrime, tá? Então isso é uma outra questão, né, que acontece. Então por isso o monitoramento e a conversa, né, que a gente chama de psicoeducação por comunicação em casa, é fundamental. O terceiro ponto é você deixar de lado hábitos que são teoricamente simples, mas peronomútil, né, de não usar antes de dormir, não usar durante as aulas, né? Inclusive é muito importante o debate sobre o uso de telas em sala de aula para fins educativos, que normalmente o adolescente ele vai para uma outra direção, tá? A outra, que essa é uma pergunta fundamental, a questão da tela, né? O uso de telas atende ao que eu necessito e eu busco tanto esse recurso. Então, basicamente, a ideia de eu estou tentando escapar do que por fazer uso de telas recorrentemente. Isso me motiva tanto por qual motivo. Aí você consegue encontrar uma base um pouco mais profunda para dizer porque você está conectado ali o tempo inteiro. Existem vários outros pontos, mas essa base já dá algum tipo de direcionamento para a pessoa falar, peraí, eu estou aqui me anestesiando constantemente com telas, mas... E aí você vai encontrar as respostas e outras direções para isso. Dessa, porque é coisa pra gente pensar. E eu, quando começou, eu tive medo, porque termina que a gente se identifica que a gente também usa muita tela, até que ponto está sendo demais. Como que a gente pode também fazer a nossa criança entender que, não, 10 horas na frente do computador não é legal, mas eu gosto, mas eu quero. Como tirar esse pouquinho, que por menor que seja o tempo, para ele é difícil demais. Eu tenho uma dificuldade gigante em casa e até minha também, a gente termina usando bastante e aí fica, a gente também é espelho. Então é um mundo aí de coisas pra gente Mas avaliar. tem um motivo para isso, tem um tipo de termo que é chamado fluxo ou imersão. Então quando você entra em contato com telas, por a gente ter essa imersão, você tem uma distorção temporal. Então a gente não percebe, né, o quanto a gente está ali de tempo, em jogo eletrônico especialmente, que você está com outras pessoas, muita informação na tela. Tem até uma frase bonita que é há uma miríade hipnótica, né, sobre as telas. Então assim, ela traz esse hipnotismo porque você tem fluxo. E aí a noção de tempo vai embora. Você não sabe muito o quanto você já está lá e quando vê, meu Deus, já passou 1 hora, não percebi, só mais 5 minutinhos, passou 2 horas. E é o mais comum que acontece. Não é fácil, mas é possível, né? Opa, muito, sim. É possível. Então, fazer muita terapia para poder encontrar qual é a raiz ali, né? Como você falou, mais profunda, para tentar resolver. Sim. Igor, eu queria te agradecer. Obrigado. Foi muito boa essa conversa. Legal. Eu tenho certeza que está ajudando muitas famílias ali, até para acender a lanterninha, né? Para estar mais atento Que top, e cuidar, legal. né? Massa. Isso que a gente tá aqui. Quero lhe agradecer com esse presente. Opa, legal, hein? Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Massinha. Valeu. Bom, quero mais uma vez agradecer, né, doutor Igor, compartilhar aqui todo esse conhecimento e experiência, né? Eu espero contar novamente com a participação em futuros programas, tá? Pra gente trazer mais sabedoria, mais perspectivas valiosas sobre temas tão relevantes para a sociedade. Então a gente se vê na próxima semana para mais uma edição do Conversando Com. Até lá!